Apocalipse 16, 15, já vimos a importância desse livro para a igreja. Apocalipse é uma revelação num tempo desafiador, esse desvendamento, né? Apocalipse é isso, significa isso, revelação, e isso foi significativo para aquela igreja, como é para nós hoje também, essa palavra, todo o livro, mais especificamente que nós estamos tratando aqui, das bem-aventuranças. Nós trabalhamos Apocalipse 14 e 13 na semana passada e nós aprendemos que a segunda bem-aventurança quebra a lógica do pensamento humano, porque diz felizes os mortos. É uma quebra da lógica, né? Morrer no pensamento do homem pós-moderno é fim de tudo. Então quebra essa lógica do pensamento, destaca a realidade do descanso eterno, descansarão das suas fadigas e revela o valor da perseverança, pois as suas obras o seguirão. Isso que nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos ler então Apocalipse 16, 15, a terceira bem-aventurança, diz assim, acompanhe sua Bíblia: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Vamos ler comigo novamente? Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Amém? Palavra desafiadora, não é, que nós temos dessa terceira bem-aventurança. É interessante perceber o livro todo do Apocalipse, que nós vamos entrando nele, aprendendo e entendendo, né? O capítulo 16, ele fala de 7 taças da ira de Deus. É um negócio interessante aqui para pensar, 7 taças da ira de Deus. E vemos em cada taça um anjo. É uma linguagem simbólica mostrando o juízo de Deus no capítulo 16. Então, essa palavra, essa terceira bem-aventurança, está dentro de um contexto das 7 taças da ira de Deus, do julgamento divino. E tem esse intervalo entre a 6ª e a 7ª taça da ira de Deus. Quando nós lemos então o verso 15, eis que venham como ladrão, feliz é aquele que permanece vigilante, conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha, é uma linguagem, não é literalmente, a gente vai ver isso aqui, como acontece no livro do Apocalipse. Mas essa terceira bem-aventurança, ela traz 3 destaques, em um único versículo, 3 destaques. O primeiro é a realidade da volta de Cristo. O Novo Testamento fala disso, e aqui nesse contexto, essa palavra tem um significado muito importante. Eis que venho como ladrão. Não foi ninguém que disse, não foi um anjo que disse. Os anjos são agentes de Deus ali no capítulo, mas aqui é a voz do Cordeiro, é ele que está falando. A exortação em primeira pessoa, aqui tem o propósito de mostrar que é uma mensagem do próprio Cristo, do próprio Cordeiro. Eis que venho como ladrão. É interessante. Então, o texto é direto, meus irmãos, com esse presente que os estudiosos chamam de futurístico, né? Um presente que está apontando para algo que vai acontecer, assegurando um retorno iminente de Cristo. A gente aprende que iminente é uma coisa que está prestes a acontecer, e eminente é alguém importante. Por isso é alguma coisa que está para acontecer. Por isso nós devemos estar atentos a essa palavra aqui, dentro do contexto de julgamento divino. Mas o Novo Testamento fala muito sobre a volta de Jesus. O próprio Jesus diz em Mateus 24, 43 e 44. Ele diz: mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada, não é isso? Assim vocês também precisam estar desatentos, não é? Não, preparados, porque o Filho do Homem virá uma hora em que vocês menos esperam. Olha só,
Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, na primeira carta, ele diz: irmãos, que é uma igreja que achava que Jesus podia voltar naquela geração, não é? Eles achavam que aquele momento logo Jesus voltaria. Então Paulo escreve essa carta dando algumas orientações. Quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, ele faz uma distinção, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Olhe só, pode surpreender as pessoas, não aqueles que pertencem a Cristo. Por isso nós estamos ligados no movimento, amém, irmãos? Pedro diz também: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Por mais desde o tempo bíblico, as pessoas dizem: o tempo passou, Jesus não voltou. O próprio Pedro diz isso, mas olha, vamos ficar atentos. Então a linguagem utilizada aqui, meus irmãos, do verso que nós lemos especificamente, ela é tirada da igreja de Sardes e da igreja de Laodiceia. São duas igrejas com características diferentes. Em Apocalipse 3,3 está escrito a palavra a Sardes: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, se não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Sardes é uma das igrejas que tinha fama de estar viva, mas estava morta, lembra? Tinha fama, mas não era realidade. Então, Sardes também precisava ficar atenta à volta de Cristo. É o que ele está dizendo aqui. O pastor Russell Shedd diz que Cristo vem repentina, mas não inesperadamente. Ele faz um trocadilho com essas palavras, que às vezes são palavras sinônimas, né? Mas não é. A ideia é que ele vai vir repentina, mas não inesperadamente, para aqueles que estão atentos, os filhos de Deus. Isso é interessante nós pensarmos. Então, o primeiro destaque dessa bem-aventurança é a volta de Cristo. Quando Cristo, de uma forma final, vai interferir, ele já interfere, mas vai interferir de uma forma final na história dos homens. Isso é importante. É isso que nós estamos ligados, devemos estar ligados. Por isso a palavra à igreja de Sardes, para ficar atenta à volta de Cristo. O segundo destaque é, por conta disso, se Jesus vai voltar, a gente vê a relevância da vigilância. E aqui ele diz: feliz aquele que permanece vigilante, feliz aquele que permanece vigilante. Então, a imagem aqui, meus irmãos, retrata uma possibilidade de perda para quem não está atento, e a necessidade de postura vigilante em relação à volta de Cristo. Porque se a primeira verdade é que Ele volta, como é que eu faço? Como eu conduzo a minha vida? Como eu me posiciono com vigilância? O Novo Testamento fala sobre isso. É o estado de alerta, de vigilância, que é imprescindível para quem é filho de Deus. O mundo pode ser surpreendido, mas não nós. Nós sabemos que Ele vai voltar. Então note bem, não é feliz o descuidado, porque a bem-aventurança é o feliz, é o bem-aventurado. Esse bem-aventurado feliz não é o descuidado, não é o desatento, não é o relaxado, não é o desalinhado com a palavra de Deus, o despreocupado com a verdade de Deus. Isso é importante. Feliz é aquele que permanece vigilante, tem que permanecer. Esse é o feliz, não o desmazelado. Essa palavra nos faz pensar em 3 comportamentos. Primeiro, que existem pessoas demonstrando indiferença diante da verdade de Deus, em termos espirituais. Primeira coisa, indiferença diante da verdade de Deus. Como é que você está hoje? Você está indiferente? O mundo está indiferente. Você está indiferente? A palavra é para aquela igreja que está sofrendo. Indiferença diante da verdade de Deus. As pessoas negam o Cristo Redentor, não é o Cristo Redentor do Rio, não.
o Jesus maravilhoso, elas rejeitam a palavra de Deus. Alguns até dizem: Deus não existe. Lembra do filme? Deus não está morto. O fato de alguém negar a verdade de Deus, negar a ação divina, não mata Deus. Deus não deixou de existir por causa da incredulidade dos homens. Nem o diabo, que faz mal, que as pessoas ignoram, ele deixou de trabalhar nas suas artimanhas porque as pessoas o ignoram. Aí que ele celebra, faz festa na vida e destrói mesmo. Mas estamos falando em indiferença diante da verdade de Deus. É um comportamento. O texto diz para aquela igreja: feliz aquele que permanece. E esse permanece ante vigilância torna a frase mais poderosa, mais desafiadora. Feliz o que permanece vigilante. Você está permanecendo ou você está sendo indiferente diante da verdade de Deus? Isso é algo que nós devemos pensar nisso. Segundo, comportamento, que existem pessoas que deixaram de ser vigilantes. Um dia estava ligado, um dia estava prestando atenção na palavra, hoje não mais. Deixou de ser vigilante. Estava adotando um comportamento atento diante das coisas de Deus, da palavra de Deus, e agora não está mais. Alguma coisa tirou essas pessoas, elas deixaram de ser vigilantes. Mas o texto diz: feliz o que permanece vigilante. Será que você está aqui, membro dessa igreja ou não, e você deixou de ser vigilante? Você não está mais atento à volta de Cristo, ao que Deus está fazendo e fará? Terceiro, existem pessoas que estão atentas ao cumprimento do plano de Deus. O plano de Deus está em desenvolvimento. Deus reina, Ele está conduzindo a história para o fim que Ele quer. Basta você ler o livro de Apocalipse. E Deus vai cumprir a sua palavra. Então eu preciso estar atento ao cumprimento do plano de Deus. Existe um plano em andamento. As coisas de Deus acontecem diante do plano dele, estabelecido por ele, e isso nos envolve como igreja. Por isso nós devemos estar atentos, vigilantes. Então você está demonstrando indiferença diante da palavra de Deus, do plano majestoso de Deus e da verdade de Cristo? Essa é uma postura perigosa. Você deixou de ser vigilante, já foi, agora não está mais. Você precisa voltar à postura que Deus quer. Ou você está cumprindo a palavra de Deus, atento, sintonizado ao cumprimento do plano de Deus em sua vida, e você então fica alerta. Feliz aquele que permanece vigilante. Permanecer é uma palavra importante no Novo Testamento, toda hora ela aparece. Feliz é que permanece vigilante. Leia comigo: feliz aquele que permanece. Mais uma vez: feliz é aquele que permanece vigilante. Então, um convite a permanecer vigilante. As coisas vão mudando, o mundo vai adotando este ou aquele comportamento, e ideologias nascem e morrem, outras novas vêm, afrontas a palavra de Deus. Mas o texto diz: feliz aquele que permanece vigilante. Nós sabemos que essa palavra, os primeiros que ouvem essa palavra, os destinatários dessa palavra, dessa revelação no primeiro momento daquele tempo, são pessoas que estão em sofrimento, em angústia, perdendo familiares, porque no tempo ruim as pessoas acham que elas criam um álibi para sair fora do plano de Deus, para deixar de ser vigilante, porque agora eu estou sofrendo muito, pastor, não dá não. Aí elas abrem mão, porque no sofrimento elas dizem: eu posso fazer isso, que eu não estou aguentando mais, então criam um álibi. Mas não é isso. A palavra é para uma igreja sofredora e diz: feliz é aquele que permanece. Está morrendo gente aí da sua casa, está tendo problema, permanece. Amém, irmãos? Está acontecendo alguma coisa com você? Permanece. Se está em provação, permanece vigilante. Continue olhando para Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Feliz é aquele que permanece. Não é feliz o que olha para trás. Jesus disse isso. Aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Amém? O terceiro destaque é o desafio de permanecer na santificação. De permanecer na santificação. O texto diz:
e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Nós já vimos que isso não é literalmente, é uma figura. A Nova Versão Transformadora diz, para que não precise andar nu e envergonhado. É uma linguagem que nós vimos de Sardes e Laodiceia, a última igreja. Então, a Bíblia fala muito sobre esse assunto. Andar nu e envergonhado aqui está apontando para um comportamento indecente, falta de santificação, falta de compromisso no altar de Deus. E lembra a gente pecado e vergonha. Quando o primeiro homem pecou, ele se escondeu de Deus e Deus o procurou. Deus sabia onde estava, né? Onde você está, rapaz? Não, eu me escondi, não é? Então, a ideia lá do Gênesis, de pecado e de vergonha. Essa linguagem que nós vemos aqui. Mas essa linguagem aparece em alguns livros do Antigo Testamento como um símbolo de juízo, talvez que mais se encaixe aqui. Muito embora nós não vamos desprezar essas outras ideias, mas o contexto do capítulo 16 é de juízo divino. E essa ideia nós encontramos tanto no livro de Isaías, como no livro de Ezequiel, porque esses dois livros formam o Apocalipse também, como o livro de Gênesis. Mais interessante que em Isaías 23, Deus dá uma ordem para Isaías, para ele andar nu e descalço durante 3 anos, está na Bíblia, hein? Como sinal de advertência contra o Egito e contra a Etiópia. A ideia é que ele não andou nu completamente, ele andou seminu, que é uma linguagem, uma parábola, né, profética de Deus, que ele agiria sobre o Egito e sobre a Etiópia, o juízo de Deus. E então Isaías 23 coloca Isaías nessa condição, como profeta, anunciando o juízo de Deus para essas nações. Ezequiel também, o texto, o capítulo 16, fala disso, fala que Deus ia expor a nudez do povo, porque estava se prostituindo espiritualmente, né? Juntarei contra você de todos os lados e a deixarei nua na frente deles. Ideia de exposição, de vergonha. Nós encontramos aqui essa linguagem também, olha só. Então, a linguagem utilizada aqui, quando a gente volta para o Apocalipse 16, 15, ela é extraída da carta a Laodiceia, capítulo 3, 18, está aí. Diz assim, Jesus fala, né? Dou este conselho. Conselho é bom. As pessoas dizem, se fosse conselho bom, eu não dava, eu vendia. Isso aí é dito popular, hein, irmão? Fica ligado no movimento. Conselho é bom de qualquer maneira, de gente comprometida com Deus e de Deus diretamente, amém? Dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, porque é uma igreja rica, mas é outro tipo de ouro que eu estou falando aqui, Jesus está dizendo, e você se tornará rico, porque eles diziam que eram pessoas ricas. Compre roupas brancas, olha só, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Uma linguagem para mostrar o estado da igreja de Laodiceia. E compre colírio, que era o contexto também da região. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus pega o contexto da igreja de Laodiceia e confronta essa igreja com palavras aqui desafiadoras. Compre ouro refinado no fogo, roupas brancas e vista-se. Porque em 16:15 fala para permanecer vestido, ficar na posição que é boa. Aqui não, tinha que comprar roupa e se cobrir. A situação de Laodiceia era difícil. Então em 16:15 é continuar vestido, e aqui na Laodiceia, na igreja de Laodiceia, comprar roupas brancas, simboliza santificação, pureza, não é? Para se vestir. Olhe só, meus irmãos, esse desafio de permanecer em santificação que está sendo mostrado aqui. O texto diz, e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então nós devemos lembrar aqui,
A exortação é contra a vida impura e todas as consequências que essa vida impura poderia trazer. Aquele contexto era de altar de idolatria, o próprio imperador era idólatra, a igreja está sendo perseguida, e ela é chamada a se manter santa. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. Nós não podemos viver de qualquer jeito como servos de Deus, devemos nos conservar puros. Eu sei que essa mensagem não é muito pregada no mundo cristão por aí, mas nós temos anunciado, porque essa é a palavra de Deus. Então eles são convocados a isso, a seguir na santificação. Nós somos santos porque fomos separados, mas vivemos o caminho da santificação. O santo é o separado é o perfeito, o santo perfeito é Deus. Mas nós seguimos, por sermos santos, o caminho da santificação. E essa santificação, ele diz, conserva consigo as suas vestes, porque já está vestido, não pode mudar essa posição, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha, a exposição. Então, aquela igreja podia sofrer tantos problemas, deixar o compromisso com Deus. Por isso essa palavra é tão desafiadora. Então, meus irmãos, há um detalhe significativo aqui: é santificação apesar da provação, é santificação apesar da tentação, da carne, do mundo de Satanás, é santificação apesar do martírio iminente, porque muitas pessoas estão morrendo, jogadas aos leões, queimadas vivas, mortas à espada. Santificação apesar da dor e das perdas. Às vezes as pessoas na dor, na provação, nas perdas, elas acham que não devem continuar seguindo ao Senhor com fidelidade, vivendo em santificação. Aí que é a hora para você estabelecer, a seguir em frente, a continuar. Hoje as pessoas têm problemas, perdas, dificuldades, e elas não vão justificar a não santificação, o não compromisso com a palavra de Deus. Por isso, quando nós percebemos essa palavra aqui, nós entendemos que essa palavra é para uma igreja que está sofrendo. Então, se você está sofrendo, você tem o alívio de Deus, você tem a palavra de Deus. Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. Mas você precisa ter compromisso com Ele, uma vida santa na presença dEle, continuar com as suas vestes, com a sua posição, confiando na justiça divina. Esse era o caso, justiça divina. Em todo o Apocalipse nós vemos isso. O Cordeiro está no trono, o Cordeiro vai se manifestar, e o Cordeiro é mais poderoso do que o imperador. Amém? O imperador é o autocratos na linguagem bíblica, e Deus é o pantocratos. É Ele que manda em tudo. Eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Então eu tenho que confiar nisso. Eis que venho como ladrão, feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes. Por que é importante conservar as vestes? Para que não ande nu. E ele diz, e não seja vista a sua vergonha. Olhem só, meus irmãos, que palavra. Quando nós lemos o capítulo todo, ações de Deus na humanidade, a intervenção final de Deus, e aí para depois da sexta taça, e essa palavra é dita, é revelada a João: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. 3 coisas importantes aqui, que essa terceira bem-aventurança destaca. A primeira, a realidade da volta de Cristo. Jesus vem. Nós vamos cantar esse hino daqui a pouco. A realidade da volta de Cristo. Jesus vai voltar. O próprio Jesus disse em seu ministério que haverá um tempo que as pessoas estarão vivendo, se casando, dando-se em casamento, e a hora vai chegar. Vai surpreender. Mas essa hora não pode nos surpreender se nós estamos filhos de Deus obedientes, estamos atentos. Então nós devemos pensar nisso, na volta de Cristo. Segundo, essa bem-aventurança destacou também a relevância da vigilância, porque se Ele volta, como que eu estou vivendo hoje? Se Ele vai voltar, é certo,
Como que eu estou vivendo? Eu tenho que viver em vigilância. É a consequência da percepção de que ele vai voltar. E se eu tenho vigilância, como que isso se faz na prática? Através de uma vida santa. É o desafio de permanecer na santificação, é manter a roupa santa, é manter a dignidade espiritual, a posição espiritual, é permanecer diante de Deus, porque Ele volta, vigilância e santificação. Agora, eu não sou santo para eu conquistar nada, eu sou santo porque eu já fui transformado. Algumas pessoas querem ser santas para carimbar o passaporte da eternidade. Você nunca vai carimbar passaporte fazendo alguma coisa. Mas, como filho de Deus, transformado por Deus, não tem outro caminho. Se eu sou de Jesus, nada fora disso faz sentido. Eu tenho que viver uma vida santa, conservar as minhas vestes, porque eu já sou salvo. E o meu apetite espiritual é para outras coisas. Tem gente que diz que é salvo, mas o apetite dele e dela é para outra coisa. Não tem nada a ver com as coisas espirituais. Elas têm mais apetite para as coisas do mundo, como os homens do mundo caído fazem, do que das coisas de Deus. Se você é um salvo, a sua vida vai nessa direção. Você olha, Jesus vai voltar. Você está vigilante, você vive em santificação, porque você já é um salvo, você está aguardando as promessas de Deus finais, e você vive debaixo dessa bem-aventurança. Amém, irmãos? Vamos ler mais uma vez, Apocalipse 16, 15. Vamos ler juntos? Sumiu? Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Amém, irmãos? Vamos seguir e vamos receber essa palavra em nosso coração. A realidade da volta de Cristo, a relevância da vigilância, o desafio de permanecer na santificação. Que Deus nos abençoe. Amém.